Manso e suave é Cristo chamando, chama por ti e por mim. Acabam de chegar os mais novos ônibus da Real Bus, equipados com DVD, toalete, Wi-Fi, carregador para celular, elevador para cadeirante, ar-condicionado, poltronas em couro e muito mais para o seu conforto. Viaje com segurança e pontualidade em novos horários. Real Bus, transportando vidas e sonhos. Com a graça de Deus, nos reencontramos nesta manhã de quarta-feira, hoje 19 de setembro. Hoje comemora-se o dia do teatro e também o dia do comprador. O programa Opção para a Vida, a partir de hoje, vai estar trazendo um testemunho e o depoimento de um ex-presidiário por nome Abel Porto. Nós já apresentamos, exibimos este testemunho há alguns anos atrás. Entretanto, considerando que nós estamos vivendo num país mergulhado na violência, na criminalidade, naquilo que nós não temos mais segurança nem quando estamos em casa, nem quando saímos, nem quando chegamos em casa. O cidadão, simplesmente, ele está se tornando refém da criminalidade, do banditismo. E não tem quem dê jeito. Cada dia que passa, nós vemos o índice de criminalidade, de roubos, de assaltos, de estupros, de toda a sorte de violência sendo praticada. O nosso sistema penitenciário não comporta mais o número de presidiários. Nós não temos leis que realmente sejam sustentáveis no sentido de que o cidadão tenha garantia de segurança absoluta, não há. Portanto, diante dessa situação, eu estou trazendo esse depoimento do Abel Porto para que todos quantos estão conosco reconheçam que só tem um homem, só tem uma pessoa única que pode realmente mudar a situação da violência, da criminalidade nesse país e no mundo. Esse cidadão ou essa pessoa chama-se Jesus Cristo, porque o depoimento que você vai ouvir do Abel Porto não tem outra resposta senão Jesus. Por isso que nós estamos trazendo a reprise desse depoimento para mostrar às nossas autoridades, aos nossos governantes e ao cidadão comum que somente Jesus, quando entra no coração do homem, transforma, restaura, liberta da criminalidade, da violência, de toda sorte de coisas que realmente nos entristecem. Por isso que Jesus diz em sua palavra: se, pois, o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E Paulo, escrevendo na segunda carta aos Coríntios 5,17, nos diz: se alguém diz que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se faz novo. Pode ser o maior bandido do mundo, ele se torna uma nova criatura em Cristo. Sua vida é transformada pelo poder de Deus. Por isso que Paulo nos diz: não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, com essa intenção, é que nós estamos reprisando, que passamos aqui há anos, estamos trazendo outra vez o depoimento, o testemunho do Abel Porto, para mostrar que esse homem, que era um bandido de alta periculosidade, fazia parte do comando vermelho, assaltante de alta periculosidade, hoje é um cordeiro de Deus, que tem testemunhado, e ele fez esse depoimento lá no presídio Aníbal Bruno, no estado de Pernambuco. Porquanto, sem perda de tempo, você vai ouvir, na primeira parte ele vai estar louvando a Deus com um belíssimo hino, mostrando que Jesus é o médico dos médicos, o médico por excelência.
e logo em seguida ele estará dando o seu depoimento. Aleluia. Uma coroa de ouro que brilhava na cabeça de um rei muito famoso que a usava. Hoje enfeita tão somente a vitrine de um museu. Por esse rei que possuía seus impérios, padeceu de uma doença e o seu mal era tão sério. Sua coroa de ouro entregou, também morreu. Uma coroa tão linda de um atleta que vencia suas provas e cumpria suas metas. Mas ao passar do tempo, esse atleta envelheceu, pois já sem força, sem vigor, sem energia, nem se lembra mais o homem forte que ele foi um dia. Sua coroa tão linda entregou, também morreu. Mas no cantinho, uma coroa de espinho, encontrada por alguém no espinheiro do caminho, ainda tem marcado o sangue do homem justo que eu usou. Por quem usava esta coroa de espinho, morreu, ressuscitou. Hoje ele é quem reina sozinho. É o rei da minha vida, é Jesus meu Salvador. Ele está aqui nesta manhã. Eu posso sentir a sua presença aqui. Ele está aqui. Oh, deve subir, deve andar, balabalaba, chomadai. Sinta a presença dele aqui. Aleluia. Hoje lembrando na história das três coroas, a de ouro do atleta e do espinho que ressoa, dos meus lábios a pergunta: qual das três, qual vale mais? E recordando outra vez, mas nessa história, com certeza a coroa de espinho tem mais glória. Pelo sangue entre os espinhos, Cristo deu nossa vitória. Mas no cantinho, uma coroa de espinho, encontrada por alguém no espinheiro do caminho, ainda tem marcado o sangue do homem justo que a usou. Por quem usava esta coroa de espinho, morreu, ressuscitou. Hoje ele é quem reina sozinho. É o rei da minha vida, é Jesus meu Salvador. Oh, 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 oh. É o rei da minha vida, é Jesus meu Salvador. Oh, 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 oh. É o rei da minha vida, é Jesus meu Salvador. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção. Eu vou contar uma parte do meu testemunho. Eu, como já tive tanto tempo em prisão como vocês, hoje eu vou falar porque eu já senti na pele, eu já passei pelo que vocês estão passando. A minha mãe, uma velhinha lá no norte do Paraná, a minha mãe, ela queria que eu fosse alguém na vida. E um dia minha mãe perguntou o que eu queria ser. Eu sempre dizia para minha mãe: mamãe, quando eu crescer, eu quero ser pregador da palavra de Deus. A primeira vez que eu vi um cantor cantando, eu disse para minha mãe: não, eu quero ser cantor. A primeira vez que eu vi uma televisão na minha vida, estava passando um filme de artes marciais. Eu fiquei tão empolgado que eu disse: ei, eu quero ser lutador de artes marciais.
O tempo passou, eu cresci no ódio, eu me formei ao segundo dan acima de faixa preta em artes marciais. Abandonei a minha mãe ao norte do Paraná, fui para a capital de São Paulo, e de São Paulo fui parar no Rio de Janeiro, onde começou a minha carreira de crime. Na minha cela, no Bangu 1, tinha um companheiro que estava na mesma cela comigo. O nome dele se chama Beloto. O Beloto, a gente tomava pico junto. Quando as drogas entravam, era só para nós dois. A gente dizia: adrenalina, meu camarada, a gente vai curtir a vida, já que a gente está preso aqui mesmo. É xeramê. Eu apanhava muito. Tem muitos que falam assim: eu sou malandro, mas não sabe o que é malandragem. Nunca passou por um pilotão de choque. Não sabe o que é um pau de arara. Viu? Sabe nada disso, não sabe o que é o Hotel 5 Estrelas que tem no Rio de Janeiro, que tem outro nome, Solitária. É um quartinho menos de meio metro. Não dá para você deitar, não dá para você estirar a perna. Tem duas condições para você ficar naquele hotel: ou agachado ou de pé. Cansou de estar de pé, você se agacha de novo. Me deixaram 90 dias dentro desse cubículo. Pau de arara, torturas. Eu tenho aqui para quem quiser ver. Eu tenho no solado dos meus pés, nas unhas dos meus pés, o sinal de torturas que eu sofri em cadeia. E quando eu estava dentro da Solitária, eu ficava pensando: eu podia pedir para que Deus da minha mãe me tire daqui, mas Deus não vai ouvir a voz de um viciado, a voz de um drogado, um assaltante de banco como eu. Deus não vai ouvir. Eu vivia numa vida desgraçada, mas lá no norte do Paraná tinha uma mãe que não esquecia de mim nunca. Um dia depois de um assalto, eu sozinho briguei com 8 policiais. 8 policiais atiravam em mim. Eu não sei, eu tenho muitas marcas de tiro pelo corpo, mas naquele dia eu bati o carro, roubei outro carro, capotei o carro. Eu corri e tiro em cima de mim. Mas foi uma loucura daquele dia, eu não esqueço. Aquele dia não conseguiram me pegar. Além de não me pegar, também não conseguiram acertar nenhuma bala em mim naquele dia. Quando eu estava no lugar salvo, eu bati no peito e eu falei: eu estou muito bom de artes marciais, nem as balas estão me pegando mais. Eu não era bom coisa nenhuma. Sabe por que as balas não me pegou naquele dia? Porque ao norte do Paraná tinha uma mãe que estava orando pelo seu filho, e Deus me guardou porque tinha plano para fazer a minha vida. Eu não era nada. Eu não era nada. Um dia a gente foi transferido para uma penitenciária agrícola. Eu estava lá. Logo depois também levaram o meu amigo Beloto, que era da mesma quadrilha. E deu certo que na penitenciária agrícola nós ficamos na mesma cela. E quando a gente ia para o campo, a gente ia atrelado um no outro, como se fôssemos animais, atrelado um com o outro. Eu tinha que dar o passo com a perna direita para ele mudar a dele, a esquerda. Qualquer coisa a gente caía. E um dia eu disse para o Beloto: Beloto, vamos fugir? Beloto olhou para mim e disse assim: ô Negrão. Meu apelido era Negrão, viu lá? Até hoje eu não descobri por que me colocaram esse apelido ainda. Ô Negrão, ei, aqui não dá para fugir não, rapaz. É segurança máxima. Falei: Beloto, você que assaltou tanto banco comigo, você está falando em segurança máxima, rapaz? Não existe segurança máxima. Aonde há segurança também tem a falha. E eu vou descobrir a falha. E eu fui estudar. Estudei a falha daquele presídio. E um dia chegou o dia da fuga. O dia da fuga deu 100% certo.
Só deu errado comigo, porque eu estava descalço. Eu tinha lavado meu tênis, e meu tênis ficou no outro lado da grade. Eu não pude pegar. Eu corri descalço. Agora, quando eu estava no Bangu, eu fui torturado, me penduraram numa parede. Eles queriam que eu confessasse o crime. Eu disse que eu não ia confessar, me penduraram. E um camarada chamado Índio, o apelido dele, falou assim: rapaz, a tua fama aqui na penitenciária é muito boa, viu? Diz que você não confessa nada, que você não diz nada. Mas eu vim aqui porque eu quero tomar todo o seu sangue. Eu sou mais homem do que você. Eu quero ver se você é homem igual a mim. Ele me pendurou num paredão e chegou com um espinho de laranja e colocou debaixo da minha unha. Eu tenho um sinal aqui, no dedão direito ainda. E no outro lado ele bateu com o martelinho e o espinho foi entrando debaixo da unha. Depois ele puxou com um alicate e pegou uma felpa de bambu maior do que o espinho e colocou. E na medida que ele batia, o sangue esguichava e molhava sua camisa, sua mão. Ele passava a língua no sangue e dizia: eu não falei que eu vou beber o seu sangue todo? Depois ele puxou com um alicate e pegou um ferro vermelho que estava no fogo e colocou debaixo da unha. A unha era derretida para cima e a carne queimada para baixo. Depois tirava toda a roupa da gente. Você sabe que queimadura de cigarro dói demais. Ele pegava cigarro aceso e colocava em partes íntimas do corpo da gente. E depois ninguém podia te ajudar não. Você tinha que se arrastando até a enfermaria. Ei, essa pele do pé, eles passavam um tipo de um ferro prateado e tirava toda essa pele fina. E quando você se cura de uma queimadura, fica uma pele sensível, qualquer coisinha fura, qualquer coisinha rasga. E no dia da minha fuga, eu estava descalço. O meu pé pisou em pau, em pedra, em capim, e foi furando. E na medida que foi furando, eu fui perdendo muito sangue, uma ferida foi emendando com uma outra. De repente, os meus pés estavam uma ferida só. Eu tinha perdido muito sangue, estava amanhecendo o dia quando eu caí. Quando eu caí, o Beloto olhou para mim e disse assim: e aí, negrão, vamos embora, rapaz. Eu falei: vá você, rapaz, eu não aguento mais não. Ele falou: rapaz, você é um camarada tão forte, eu sempre me inspirei em você. Agora tu caí daí por causa de uma feridinha. Olha no meu pé, rapaz, não estou brincando não. Ele olhou nos meus pés e viu que não era brincadeira. E quando se trata de fugir, cada um para si. Ele saiu correndo. E na medida que ele está correndo, eu fiquei. Era muita dor. A dor era terrível. Aproximadamente 50, 60, 70 metros ele estava. Quando eu vi ele parar, quando ele parou, eu cocei a minha cabeça. Ainda disse: o que aquele camarada ainda está fazendo? Porque além, os homens vão pegar a gente, vai pegar ele também, vai pegar eu. Porque eu não tenho jeito mais. Agora ele pode escapar. Ele está sendo tonto. Por que ele não some? Desaparece. Ele coçou a cabeça e voltou bem aonde eu estava. Quando ele chegou aonde eu estava, eu briguei com ele. Falei: Beloto, eu não vou te dar uma espancada porque eu não aguento nem levantar daqui. Mas você não está sendo esperto não. Vai embora daqui, rapaz. Some daqui. Vai embora. Ele olhou para mim e disse assim: negrão, você lembra o dia que a gente estava no campo, que você me convidou para fugir? Eu nem queria. Você insistiu e hoje eu estou aqui fugindo pela insistência sua. Se não fosse por você, eu não estava aqui. Então, se a polícia tiver de pegar, vai pegar nós dois. Porque eu posso ser cheirador de cocaína, posso ser ladrão, eu posso ser tudo, mas eu nunca, ninguém vai dizer que eu sou covarde. Eu não sou covarde. Se eu deixar você aqui do jeito que você está, será covardia. Ele me pegou e colocou nas suas costas. Eu sei lá quanto tempo aquele moço andou comigo nas costas. E me escondeu no meio de um capinzal. Ele falou: fica tranquilo que eu vou buscar socorro. Eu sei que ele ligou para o chefe. Mais tarde vieram
com um carro para me pegar. E a dor era intensa. Eu tinha que ficar apertando a ferida para a dor continuar, porque a minha fraqueza estava demais. Se eu adormecesse ali, eu morria. Eu entreguei pela a fraqueza. Então eu apertava as minhas feridas. E de repente os matos começaram a se mexer. Eu percebi que era o Beloto que estava chegando. E o carro não estava perto, não. Ele me colocou nas suas costas, até chegar onde estava aquele bendito, o carro estava longe. Ele corria um pouquinho, depois tomava fôlego, andava devagar, depois apressava o passo um pouquinho, até chegar naquele determinado lugar. Me colocou no banco de trás. Me levou para a fazenda do chefe. Tinha uma médica que estava lá já me esperando. Aquela médica foi contratada para cuidar de mim dia e noite. Quando eu cheguei, me deram um banho no água quente, tiraram aquele sangue coalhado que estava nas minhas feridas, tiraram todas as terras e depois começaram a passar curativo. E depois me deram uma sopa, eu me alimentei. E depois que eu me alimentei, me colocaram numa cama. E quando eu me deitei, eu não vi mais nada. A noite chegou, o outro dia amanheceu, eu dormindo. Eu acordei, era quase meio-dia, com alguém mexendo na maçaneta. Eu me assustei, porque quando eu adormeci, parece que eu só lembro que eu estava deitado no meio do caminho, sentindo muita dor. Agora eu acordo com alguém mexendo numa maçaneta, e eu estou deitado numa cama, e eu fiquei ali tentando refletir o que aconteceu. Foi o Beloto que estava mexendo na maçaneta. O Beloto chegou e ele tinha a boca até meia torta de tanto falar na gíria. Olhou para mim e falou: e aí, Necrão, tu não quer nada da vida não, né, meu caro? Um camarada todo ensanguentado no meio do mato, agora deitado aí numa cama, lençol branco, alguém colocando sopinha na boca. Tu não quer nada da vida não. Olha aí, meu camarada. Eu olhei para ele e lembrei que foi ele que tinha salvado. Ele que me salvou. Me deu uma vontade de falar muito obrigado. Muito obrigado, companheiro, meu amigo. Mas eu era muito orgulhoso para isso, eu não disse nada. Eu fiquei quieto, eu fiquei calmo. Ele conversou ali comigo e disse: Negrão, eu já estou, o chefe mandou chamar porque precisa de mim lá no Morro do Borel. Não aconteceu nada comigo, mas na próxima vez que eu te ver, eu quero ver você são e salvo, tá bom? Eu falei: beleza. E ele foi embora. Foi embora. Eu fiquei 1 ano em tratamento. As minhas feridas já tinham sarado, estava tudo tranquilo comigo. Foi no dia 11 de maio. Eu vi umas crianças falando em dar presente para o Dia das Mães. Fazia 12 anos que eu não via mais a minha mãe. E foi aí que eu lembrei da minha mãe lá no norte do Paraná. E eu peguei dinheiro do chefe e viajei para o Paraná. Cheguei lá dia 12 de maio, Dia das Mães. Encontrei a minha mãe orando por mim. Minha mãe que tantos anos não me via. Minha mãe me convidou para ir à igreja com ela daquele dia. Eu acompanhei minha mãe até a igreja. Eu falei: mãe, eu vou na igreja com uma senhora, mas eu quero que a senhora fique sabendo que eu só vou porque há muitos anos que eu não vejo a senhora. E hoje eu vou para fazer a vontade da senhora. Eu sentei lá no último banco e fiquei lá sentado. Usei 33 tipos de drogas, 94 passagens pela polícia, uma carreira de crime, assalto, drogas. A minha mãe dobrou o joelho no círculo de oração. 5 minutos, a minha mãe estava com o joelho dobrado. Algo aconteceu comigo. Quando eu estava sendo torturado no presídio, eu olhava para o policial e dizia: se você quiser me matar, você me mata, porque homem que é homem não chora, e eu sou homem. Eu não vou chorar.
Mas naquele dia não tinha ninguém me torturando. E as lágrimas começaram a molhar no meu rosto. Na medida que as lágrimas molhavam o meu rosto, eu senti o ódio que entrou no meu coração quando eu tinha 9 anos de idade por causa do racismo. Eu senti o ódio sair do meu coração. E na medida que o ódio saía do meu coração, eu percebi o amor entrando pelo outro lado. Quando eu percebi, eu estava aceitando a Jesus como Salvador da minha alma. Saiu uma velhinha lá do meio da igreja, do círculo de oração, me abraçou comigo e disse: filho, é o dia mais feliz da minha vida hoje, é ver você voltar para casa e aceitar a Jesus. Hoje, além de ser o dia das mães, é o dia do meu aniversário, meu filho. Estou completando 86 anos de idade hoje. Minha mãe abraçou comigo, eu abracei com minha mãe. Dei um beijo na minha mãe e disse: mãe, eu quero que a senhora fique sabendo que eu te amo, mãe. A senhora acredita que eu te amo, mãe? Tirei o braço dela do meu pescoço e olhei bem para ela. Falei: a senhora acredita, mãe, que eu te amo? A minha mãe não podia mais me ouvir. A minha mãe tinha acabado de morrer nos meus braços, de tanta felicidade de ver um filho voltar para casa e aceitar a Jesus. Eu enterrei mamãe. Eu enterrei mamãe e continuei indo aos cultos. Um dia eu fui para a cidade de Curitiba, onde moro até hoje. Lá eu fui dar o meu testemunho numa igreja. E quando eu terminei de dar o meu testemunho, veio um senhor conversar comigo. Falou: você mora onde? Eu falei: eu não tenho casa não. Eu aceitei Jesus, eu vou passando, vou para um lado, vou para o outro. Eu não tenho onde morar. E aquele senhor olhou para mim e disse assim: ó, lá na minha casa tem um lugar para você. Viu? Eu tenho uma casa grande, tem 4 quartos. E tem um quarto lá que a gente não usa. Você pode ficar lá. Vai ganhar almas para Jesus. Eu fui para lá. Ele arrumou. Foi lá numa pousada onde eu estava na cidade. E levou minhas coisas tudo para a sua casa. E disse: ó, aqui é sua casa também. Ele, a sua esposa, as suas filhas, seu filho, me trata com carinho. Eu dormi, irmão, sossegado. Avise a pessoas, parentes, amigos, talvez até alguns que estejam cumprindo pena, para que eles também tenham na vida deste homem um referencial do poder de Deus que transformou a vida dele, que pode transformar também a sua vida. E amanhã, não perca, outra vez, o Abel Porto dando continuidade a esse depoimento, falando do seu testemunho e do seu encontro com Jesus. Manso e suave
É Cristo chamando, chama por ti.